Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vossos corações. Que maravilha estarmos juntos nesta manhã para adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Por conta da pandemia, as nossas atividades presenciais no templo continuam suspensas, mas as nossas atividades pela internet continuam. Todos os domingos às 8h30 da manhã é transmitido pelo nosso canal do YouTube a Escola Bíblica Dominical das classes infantil e de adultos. Neste mesmo horário, por videoconferência, se reúnem as classes de adolescentes e jovens. Às 9h45 é transmitido pelo nosso canal do YouTube o nosso culto de adoração e louvor. E às 11h, por videoconferência, se reúnem as classes da Escola Bíblica Dominical de 7 a 8 anos e de 9 a 12 anos. Se você precisa de mais informações, deve ligar para este número que está aparecendo no seu vídeo, que é o número do Ministério de Educação de nossa igreja. Todas as terças-feiras às 15h30 é transmitido pelo nosso canal do YouTube o devocional da MCM, Mulheres Cristãs em Missão. E também pelo nosso canal do YouTube, todas as quartas-feiras às 19h30 é transmitido a nossa reunião de oração. Veja quantas atividades que você pode participar durante a semana, juntamente conosco. Neste mês de março, nós batistas celebramos missões mundiais. E nós podemos fazer missões orando pelos nossos missionários, mas também contribuindo para a obra missionária. Se você quer participar, quer contribuir, quer entregar a sua oferta, faça isso através de transferência bancária para um desses bancos que está aparecendo aí na sua tela. Importante também que ao fazê-lo, você deve mandar para o e-mail da igreja, da secretaria da igreja, o comprovante informando que aquele valor está sendo direcionado para missões mundiais. O mesmo você deve fazer quando você fizer a transferência da sua oferta voluntária e do seu dízimo. Deve enviar o comprovante para o e-mail da secretaria da igreja, informando o destino desses recursos, oferta ou dízimo. Você também deve continuar participando do movimento que a nossa igreja tem abraçado durante este tempo de pandemia, que é o movimento 135. Cada um de nós ligando para 3 irmãos e orando por 5 deles. Fazendo assim, nós vamos manter a nossa comunhão. E isso tem sido de grande valia neste tempo que nós estamos atravessando. Por fim, eu quero pedir que você abra o seu coração, adore a Deus e esteja atento à palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Ele tem algo especial para a sua vida nesta manhã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Passemos então para a leitura bíblica de Lucas, capítulo 19, versículo 8 a 10. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade de meus bens, e, se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Palavra do Senhor. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faremos agora a leitura bíblica de Lucas, capítulo 13, versos 10 a 13, João, capítulo 8, versículo 32 e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade.
E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossas esperanças no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém. Longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Aos que perdidos são, vou ao meu Senhor servir com gratidão. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. E seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Vamos orar, irmãos? Ó Senhor, Deus e Pai bondoso, bendito seja o Senhor pela grande misericórdia que nos regenera cada dia para uma esperança viva, pois Cristo está vivo. Exultamos e nos regozijamos na Tua santa presença, embora entristecidos pela provação que temos passado, mas sabemos que, como toda tempestade, isso vai passar. Que esse tempo de prova resulte em louvor e glória ao nome de Jesus. Declaramos o nosso amor ao Senhor, que nos amou primeiro. Louvamos ao Senhor pela preciosa graça e salvação alcançados por Jesus Cristo a todos os que cremos. Cumpra em nós a Tua vontade, ó Pai. Ajude-nos a viver em santidade e estar preparados sem nos deixar levar pelas atrações deste mundo, pois fomos redimidos pelo sangue precioso de Cristo e seu amor incondicional por nós. Recebe, Senhor, a nossa adoração e louvor, pois Tu és digno e fazes maravilhas. Tudo para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Quanto Ele me quer, Ele é meu bem.
capaz de me libertar. E eu sei que me guarda na tribulação. Quando a vida aqui se findar, vou para o lar que Cristo foi preparar. Libertou Moisés das mãos de Faraó. Também libertou 3 rapazes na fornalha da morte. Quando penso nas coisas que fez, tenho certeza jamais falhará. Passemos então para a leitura bíblica de Marcos, capítulo 5, versículo 18 a 20. Quando Jesus entrou no barco, um homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus já havia lhe feito, e todos se admiravam. Palavra do Senhor. Amém. Nosso coração cheio de alegria. Tua canção, meu Deus, vinda lá dos céus, ecoa em meu viver. Mesmo na escuridão, com a tua mão, tu vens me socorrer. Como não entoar teu louvor, como deixar de proclamar teu amor tão singular, como não te exaltar, meu Senhor, se existe no meu coração a canção de eterna gratidão.
Tu és a minha paz. Por onde quer que eu for, espalharei, Senhor, o canto que me dás. Como não entoar teu louvor, como deixar de proclamar teu amor tão singular, como não te exaltar, meu Senhor, se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Cantarei quando a dor chegar, quando sorrir, cantarei quando eu vacilar, mesmo quando cair, cantarei, por me erguerás com tua mão, cantarei, pois me escutarás, indo a ti em oração, cantarei lá na glória minha canção, ao redor do teu trono, em perfeita adoração. Como não entoar teu louvor, como deixar de proclamar teu amor tão singular, como não te exaltar, meu Senhor, se existe no meu coração a canção eterna, cantarei, cantarei a canção eterna, cantarei, cantarei a canção de eterna gratidão. Cantarei, cantarei. Faremos a leitura de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Jesus
Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de Missões Mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é um poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar, é o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder. E nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem Jesus Cristo,
amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe sua vida. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar falando contigo, de podermos estar louvando e engrandecendo o teu nome e também colocar para ti todas as nossas necessidades, porque tu sabes que são muitas. Nós queremos te agradecer pelas vitórias que nós já tivemos, Senhor, porque tu nos ajudaste. Tantas pessoas, nossos irmãos, que estavam hospitalizadas e graças a Deus, essa semana eles tiveram o privilégio de sair do hospital e já estão em seus lares comemorando com a sua família o retorno ao lar. Isso nos traz grande alegria, Senhor, porque nós temos a certeza do cuidado que tu tens tido conosco. Pai querido, também te suplicamos bênçãos especiais por pessoas que estão em suas casas, que estão passando por males físicos, males emocionais e espirituais. Pai querido, estende a tua mão para essas pessoas, a fim de que elas possam sentir a tua presença, a fim de que elas possam sentir a paz que só tu podes dar. Que tu possas estar abençoando, confortando, consolando aqueles que também perderam seus entes queridos ultimamente. Pai querido, nós te suplicamos agora pela Junta de Missões Mundiais. Tu sabes que durante esse mês os batistas celebram missões mundiais. Senhor, que tu possas continuar orientando a liderança, dando sabedoria, Senhor, para que eles possam ter criatividade para a elaboração de novos projetos que possam atingir a juventude e projetos também que venham ao encontro da situação que nós estamos vivendo, considerando que por causa da pandemia estamos vivendo de forma isolada. Tem misericórdia, Pai, não permita que a obra missionária pare, mas que continuemos a avançar e que nós como igreja, Pai querido, possamos estar com o coração colocados nessa obra, podendo estar orando, contribuindo com os nossos bens e também ajudando até mesmo, quem sabe, de uma outra forma, mas que nós possamos estar contribuindo
para que a obra missionária no mundo possa estar avançando. Senhor, te suplicamos pela vida desses missionários. Muitos estão longe de suas famílias. Além da dificuldade da língua, além da dificuldade da cultura, há toda essa problemática de pandemia no mundo, que isso dificulta, Senhor, o trabalho de evangelização que eles já estavam acostumados a fazer. Pai querido, Tu és o dono da obra, então eu sei que Tu estás cuidando de tudo. Tu és soberano, meu Deus, que Tu possa estar agindo, porque a Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. E que a cada dia, Senhor, nós possamos ser cada vez mais submissos a Ti, procurando fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
amados irmãos, é um privilégio estarmos juntos para a celebração deste culto. E o culto de hoje é um culto muito especial, pois hoje estamos realmente celebrando o Dia de Missões Mundiais. É fato histórico que desde 1907, portanto há 114 anos, temos enviado missionários a outras nações, como parte do cumprimento da orientação de Jesus para nós que somos seus discípulos. Agradecemos a Deus a vida e o serviço dos nossos missionários do passado e do presente, que nos inspiraram e inspiram ainda a permanecer fiéis às ordens de Jesus. Hoje temos mais de 2.000 missionários em 85 países e nossa ênfase mais recente tem sido enviar missionários para os países menos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eles ficam no que nós chamamos de Janela 1040. Os textos que vou ler são importantes para nós pensarmos sobre a missão dos discípulos de Jesus Cristo. O primeiro deles, Mateus capítulo 28, versos 16 a 20. O texto afirma: E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. E o segundo texto que quero ler é o texto de Atos, no capítulo 1 e no verso 8. Uma palavra interessante para complementar estas afirmações. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. São textos preciosos para o tema sobre o qual vamos meditar agora. Em Mateus, no capítulo 28, no verso 16, nós observamos que quando os discípulos ouviram de Maria Madalena e a outra Maria a respeito do encontro que elas tiveram com Jesus ressurreto, e quando eles ouviram a orientação que elas apresentaram de que eles fossem para Galiléia, eles obedeceram e naquele encontro receberam a grande missão, que é chamada por tantos de nós de a grande comissão. Foi, na verdade, um encontro singular. Eles adoraram o Senhor, mas o texto diz: mas alguns duvidaram. Alguns intérpretes de renome têm mostrado que o verbo traduzido por duvidaram, significa muito mais estar atônito do que permanecer incrédulo. De fato, os discípulos, não entendiam ainda todos aqueles acontecimentos. Existe uma afirmação nossa, quando ficamos atônitos com alguma novidade, nós dizemos assim: isto é demais para que eu venha a crer. Esta devia ser a situação dos discípulos. Eles estavam atônitos. Mas o texto, nas suas partes principais, nos declaram algumas coisas muito importantes para nós. Em primeiro lugar, a declaração de Jesus sobre ele ter recebido do Pai toda a autoridade, isto é, a autoridade em tudo e em todo o lugar. No verso 18, nós temos esta afirmação. Ora, no seu ministério, Jesus sempre teve toda a autoridade. Ele demonstrou isto nos milagres, muitos milagres, inspiradores,
Ele demonstrou a sua autoridade nas curas que executou durante o seu ministério. Há um texto muito interessante que eu escolhi em Mateus, no capítulo 8, e eu quero ler dos versos 14 a 17 sobre esta demonstração de toda a autoridade de Jesus Cristo. O texto vai nos dizer assim, a partir do verso 14. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ora, nós notamos também nos evangelhos que era manifesto o poder, toda a autoridade de Jesus Cristo quanto à natureza. Alguns milagres de Jesus Cristo têm a ver com a relação de poder de Jesus, por exemplo, como quando ele acalmou a tempestade. Ele demonstrou também toda a sua autoridade quando, ensinando com autoridade, o texto do Novo Testamento nos diz que ele não ensinava como os escribas e fariseus, porque ele tinha autoridade. Ele falava com toda a autoridade. Mas ele tinha especialmente, como demonstrou, o poder sobre a morte, porque após ter sofrido, após ter sido sacrificado na cruz, ele ao terceiro dia ressuscitou. Discípulos reconhecem a autoridade de Jesus. Ele venceu a morte. E a ressurreição é a demonstração principal da autoridade de Jesus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos de Corinto, no capítulo 15, ele comenta com muitos pormenores a ressurreição. E a importância da ressurreição, do poder de Jesus sobre a morte é tal que ele afirma assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Crendo em Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, nós, crendo nele, nós temos vida eterna. Mas além desta declaração maravilhosa sobre Jesus Cristo no texto, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, nós temos também no mesmo texto uma ordem específica de Jesus Cristo. A ordem específica de que ide, façam discípulos de todas as nações. Eu quero comentar esta questão de todas as nações. A língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, de fato, não apresenta esta palavra nações como é o nosso entendimento hoje. O Brasil, a Argentina, a França, a Inglaterra. Não, são todas as etnias, todos os grupos humanos, geralmente caracterizados por cultura e linguagem diferente. Um exemplo interessante de etnias no nosso tempo tem a ver com os curdos. Os curdos são um povo que está em muitos dos nossos países. E é, então, uma ilustração muito interessante sobre o que Jesus estava dizendo quando afirmou: indo, façam discípulos de todas as nações. E ainda, o texto é muito conhecido, mas é bom relembrarmos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós encontramos aqui, então, esta questão de ir, ide, e a melhor tradução seria indo, isto é, por onde vocês andarem, vocês cumpram a missão. A missão específica, tão bem definida, é: façam discípulos, façam seguidores de Jesus Cristo.
Eles precisam ser identificados publicamente por meio do ritual do batismo, mas eles precisam ser ensinados, isto é, precisam ser instruídos. Aquilo que nós conhecemos como discípulos de Jesus Cristo a respeito dele e especialmente sobre a sua salvação, nós precisamos compartilhar. E este compartilhar, sem dúvida, tem a ver com que precisamos equipá-los e prepará-los para a vida reta, a vida digna, a vida piedosa, segundo as instruções de Jesus Cristo. Fazer discípulo, como precisamos fazer à luz desta ordem do Senhor Jesus, exige naturalmente tempo, exige relacionamento, exige a experiência de interesse constante por aqueles a quem vamos levando a mensagem, levando a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Há um sentido muito interessante a respeito deste fazer discípulos. O que está discipulando, aquele que está fazendo discípulo, é permanentemente discipulado. Todos, indistintamente, continuam no processo de ser discipulados, de ser auxiliados quanto às verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda hoje, quando eu estava me submetendo a um exercício de mais inspiração a respeito da obra missionária que executamos no mundo todo, eu vi o testemunho do missionário Dr. Humberto, que trabalha na África. E é muito interessante a história dele, porque ele já era crente bem formado já há alguns anos, e mesmo assim, tendo se dedicado à obra missionária, estando ainda no aguardo do tempo para ir ao campo missionário, ele, certa feita, sentiu grande temor por causa da magnitude, da seriedade daquela decisão, as exigências da decisão, não apenas sobre ele, mas também sobre a sua família. E o que fez? Ele procurou um colega pastor, se entendi, que de fato o ajudou a concentrar no que era a vontade de Deus para a sua vida. E o temor, a possível indecisão, desapareceu da sua mente. E ele oportunamente foi para o campo missionário, onde exerce um ministério exemplar que exalta o nome do Senhor. E assim ele cumpre a chamada para a sua própria vida. É interessante nós pensarmos que fazer discípulos é chamada nas Escrituras pelo apóstolo Paulo, quando se dirigiu a Timóteo na sua segunda carta, como a santa vocação, Isto é, nós fomos chamados para este trabalho de comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. E precisamos fazer isto mediante a ordem de Jesus Cristo e mediante quem Ele é, tendo todo o poder e colocando este poder à nossa disposição, como veremos logo mais, com toda a coragem, com toda a sabedoria, na certeza da vitória. Amados, fazer discípulos em nossos dias é uma tarefa difícil, mas não é impossível, não. É difícil, como bem sabemos, por causa do descrédito de grandes segmentos da igreja cristã na sociedade brasileira, mas no mundo todo. Este descrédito tem muito a ver com os falsos profetas, que existem em grande número no nosso tempo. Mas não apenas isto. Nós vivemos numa sociedade, inclusive na sociedade mundial, a sociedade global, onde há um verdadeiro, segundo dizem, um verdadeiro culto à pluralidade. Pluralidade que deveria significar que tudo é aceito, cada um é aceito como ele é. Mas nós sabemos que quase tudo é aceito, o Evangelho não é aceito. O discípulo de Jesus Cristo é tido como alguém fora do padrão e que dificulta, entre aspas, a qualidade de vida do mundo. É interessante nós reconhecermos, só lembrarmos
é real na nossa vida, que há uma verdadeira intolerância no nosso tempo quanto à fé cristã. Ouvi certa feita na televisão alguém dizendo que a fé cristã, especialmente o fundamento da fé cristã, a palavra de Deus, portanto, era uma maldição para a sociedade. Além disso, o que o texto afirma para nós o texto afirma as promessas de Jesus Cristo. Então, já vimos a declaração de Jesus, ele tem toda a autoridade, toda a autoridade. Sabemos da ordem de Jesus, indo, façam discípulos de todas as nações, ensinando, batizando e apoiando para que eles continuem crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. Mas a terceira coisa que o texto afirma é as promessas de Jesus. Eu estou colocando no plural, porque são muitas as promessas de Jesus, e veremos especialmente duas delas. A primeira delas é a sua presença. A sua presença. Eis que estou convosco todos os dias. Que lembrança abençoada para este tempo. Sim, todos os dias que nós consideramos bons, alegres, e os dias difíceis, os dias maus. Quanto conforto há nesta afirmação da palavra de Deus para nós, do próprio Senhor Jesus Cristo. Ora, foi, sim, muito confortador para os discípulos ouvir esta palavra de Jesus. Eu estou convosco todos os dias, pois eles sabiam como Jesus tinha sido tratado. Sabiam como Jesus tinha sido perseguido, a ponto de ser cravado numa cruz como um bandido. Naturalmente, os discípulos tinham dons, capacidades, mas sabiam também das suas fraquezas. Sabiam muito bem que para cumprir a ordem de Jesus, indo fazer discípulos, eles precisariam poder, todo especial, precisariam do poder de Deus, o poder de Jesus. E, de fato, eles estavam aí atônitos também, porque eles nem entendiam a esta altura como seria possível fazer o que Jesus estava afirmando sobre o mandato de suas vidas, indo por todo o mundo, pregai, ensinai, fazei discípulos. É interessante que no texto de Atos, no capítulo 1 e versos 4 e 8, nós temos uma outra afirmação de onde eu quero retirar a outra promessa especial de Jesus para aqueles discípulos. Os discípulos estavam, por certo, assustados com a responsabilidade para o cumprimento da ordem de Jesus Cristo. Mas no capítulo 1 de Atos, versos 4 e verso 8, eu leio assim: enquanto a ideia, Jesus participava de uma refeição com eles, os discípulos, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. E verso 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a primeira promessa que citei, com base em Mateus 28, é a presença constante. Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias. E a segunda é a promessa do Espírito Santo de Deus. Aqui é Jesus ressurreto, dizendo, vocês vão receber poder para testemunhar. O poder para testemunhar é o poder para fazer discípulos. É o poder, a capacidade dada por Deus para falar com sabedoria a respeito das verdades do Evangelho. Cumpriu-se a promessa.
porque nós sabemos que em João, a promessa de João, no capítulo 16, versos 7 e 8, a promessa do Espírito, da chegada, da descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Esta promessa foi cumprida como Jesus havia dito, e os versos 7 em diante nos dizem o seguinte: Jesus, durante seu ministério, afirmou certa feita: todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, eu mesmo o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Esta promessa se cumpre, esta promessa para os discípulos e para nós é muito confortadora e nos ajuda a entender como é que ocorre o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, como é possível nós que ainda somos pecadores, apesar de regenerados, falarmos com sabedoria e de acordo com a vontade de Deus em muitos casos. Quando nós falamos, mesmo o coração duro por causa do pecado e da rejeição do Evangelho de Jesus Cristo, o coração amolece por causa da obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem? Ele é pessoa, é quem convence do pecado. Tantas vezes na nossa obra de evangelização, no nosso serviço de testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos excessivamente impetuosos tantas vezes. E às vezes entramos em discussões absolutamente desnecessárias, querendo convencer o pecador, nós mesmos. É oportuno lembrarmos que é o Espírito Santo de Deus que convence uma pessoa do seu pecado e da sua necessidade de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence que não há outro plano, senão a salvação que é operada pelo único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e do julgamento que acontece quando alguém, mesmo entendendo, permanece contrário, resistente ao Evangelho de Jesus Cristo. Amados, é o Espírito Santo de Deus que prepara o incrédulo para que ele baixe a sua resistência e se entregue a Jesus, como nós um dia fizemos. Amados, é tão interessante nós lermos a palavra de Deus, porque Jesus Cristo deu esta ordem: indo, vocês precisam pregar o Evangelho, vocês precisam fazer discípulos. Eu estou, disse Jesus, eu estou todos os dias com vocês. Vocês têm o Espírito Santo que eu enviarei. Agora ele já enviou. Nós vivemos um tempo muito específico neste mundo, quando estas coisas já aconteceram. O poder do Espírito Santo já está à nossa disposição, nos ajudando no cumprimento da ordem de Jesus Cristo. Mas, amados, o livro de Atos apresenta o magnífico resultado do trabalho dos discípulos de Jesus Cristo, levando o Evangelho a outros corações. Por exemplo, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, isto nos conta Atos no capítulo 2, Pedro anunciou o Evangelho e uma multidão se entregou a Jesus. Uma multidão começou a ser discípulo de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. Em referência à Judéia, em Atos, no capítulo 8, versos 1 a 5, nós temos um texto a respeito da Judéia, do que aconteceu na Judéia por obra de Deus, utilizando-se do interesse e do trabalho dos discípulos. É interessante que o texto começa assim, no capítulo 8 de Atos.
no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Essa é a natureza terrível da perseguição, e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam, que coisa impressionante, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo, fazendo discípulos, pregando Jesus Cristo. Os resultados foram maravilhosos, como continua a testemunhar o livro de Atos. Mas o trabalho dos discípulos, seguindo a orientação de Jesus, de fazer novos discípulos, foi em Jerusalém, resultados maravilhosos, na Judéia e em Samaria, mas o texto diz assim, e até os confins da terra. Como foi que chegou o testemunho aos confins da terra? Na sabedoria de Deus, no momento preciso, Deus trabalhou o coração de um incrédulo perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo, chamado primeiro Saulo de Tarso. E ele entra em cena, e ele se entrega a Jesus e ao propósito de fazer discípulos. E ele participa de várias viagens missionárias, e nele se cumpre o desejo de Deus de usar aquele servo, o apóstolo Paulo, como instrumento escolhido para fazer discípulos no mundo todo. Nós devemos, caros irmãos e caros amigos, reconhecer que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos reconhecer, Ele de fato tem toda a autoridade. Ele tem um propósito para as nossas vidas, bem explicado, bem explícito no texto que li inicialmente em Mateus capítulo 28. A ordem de Jesus é para nós, pessoalmente. As promessas de Jesus são também reais na nossa vida. E são estas as promessas que, em última análise, garantem o cumprimento da missão. Tantas vezes, erroneamente, nós dependemos de um ou outro método de fazer discípulos. Mas o fundamental no fazer discípulos é testemunhar, é falar a respeito do que aconteceu com Jesus, as coisas a que ele se submeteu para poder assim nos dar vida, e vida abundante, a vida que ele tem, ele experimenta, porque ele ressuscitou. As suas promessas, repito, são o que garante o cumprimento fiel da missão específica dada por Deus para nós que somos hoje seus discípulos. O pastor Alan Carr, que leio frequentemente, alerta a igreja do presente para a necessidade de evitar erros de conduta no cumprimento dos propósitos do Senhor na nossa vida. Ele alerta isto. E é interessante que ele alerta, especialmente com uma ilustração que vários outros pregadores já têm usado. Eu mesmo já usei no passado uma vez esta ilustração. A história é a seguinte: em uma certa área marítima muito perigosa, um grupo de pessoas organizou uma estação de salvamento de náufragos. E houve muito sucesso. Apesar de eles serem pobres
e terem uma sede muito tosca, muito simples, e só tinham um barco, mas toda vez que havia um naufrágio, eles socorriam com grande sucesso os náufragos, salvavam muitas vidas. Esta estação de salvamento ficou muito famosa e cresceu o número de membros. Muito dinheiro foi arrecadado, novos projetos foram acrescidos àquela inicial estação de salvamento. Agora já havia muitas pessoas, muitos profissionais participando, sendo pagos pelo seu serviço, muitos barcos. A sede foi melhorada, de fato se tornou uma sede quase suntuosa e começou a ser usada para muitos outros tipos de reunião e especialmente muitas confraternizações. Vamos dizer, aquela antiga estação de salvamento se tornou um clube de salvamento. Mas houve, certa feita, um novo e grande naufrágio. Agora, com muitos empregados e muitos barcos, houve salvamento de muitos dos náufragos. Mas após todo o trabalho de salvamento dos que haviam naufragado, na verdade, o lugar ficou cheio, no processo do salvamento, cheio de sofredores, o lugar ficou sujo, digamos, o lugar virou um caos. Após todo o acontecimento, houve uma primeira reunião daquela organização. E a decisão foi: façamos chuveiros e aumentemos o lugar onde poderemos cuidar dos náufragos sem prejudicar a sede da nossa organização. E houve, depois disso, muita contenda dos líderes da organização. Alguns sugeriam que fosse sustado qualquer trabalho de cuidar de náufragos no clube. Mas outros lutavam para que todos voltassem ao plano original de salvar vidas. A decisão que ganhou foi que parassem de cuidar dos náufragos. E então ocorreu assim. E também, quando esta decisão foi tomada, o grupo vencedor disse: não, vocês que querem continuar com o propósito inicial, simplesmente comecem outra organização para o salvamento dos náufragos. O triste é que, naquele grupo que distanciou-se do primeiro, que preferia não cuidar mais dos náufragos, eventualmente repetiu-se a experiência. A nova sede pouco serviu para o cumprimento da missão de salvamento. E quando havia naufrágios, em referência ao lugar da nova sede, daqueles que foram expulsos da primeira, não havia também mais salvamento. Ocorreu o mesmo erro. A palavra de Alan Carey, uma boa aplicação, é uma palavra de alerta. Nós precisamos, como igreja, permanecer fiéis à missão específica dada aos discípulos por Jesus Cristo, a missão de fazer discípulos de todas as nações, ensinar, batizar, sustentar, apoiar, para que muitos experimentem a salvação de Jesus Cristo e para que mais pessoas no mundo, por causa da quantidade de fiéis discípulos de Jesus Cristo, mais pessoas no mundo, perdidas hoje, venham a crer, venham a ser salvos. Pessoas venham a ser salvas. O texto é bem conhecido, o texto de Mateus 28.
a missão é claramente anunciada. A nossa oração deve ser que Deus toque o nosso coração e a nossa mente, para que nós experimentemos uma correção de rumo, onde esta correção for necessária, para que o nome de Deus seja glorificado e nós tenhamos o privilégio de realmente experimentar grandes vitórias nesta área de fazer discípulos. Que o Senhor Deus nos abençoe e ajude, e que nestes tempos de grande dificuldade, para alguns dificuldade seríssima, por causa das tristezas, por causa das doenças, das lutas deste momento, que nós possamos ser de fato confortados e consolados pelo Senhor, e que voltemos, se é necessário esta volta, porque alguns permanecem fiéis, que nós voltemos ao bom serviço para o qual fomos chamados. Nos alegramos grandemente com o número de missionários que temos em muitas nações. Louvamos o nome do Senhor pela liderança eficiente e eficaz que temos na nossa junta missionária, junta de missões mundiais, mas a verdade é que a missão não é daqueles que sustentamos hoje no campo missionário apenas. A missão é nossa. A missão é nossa, em nosso bairro, em nossa cidade, por onde andarmos, indo, façamos discípulos. Deus nos abençoe e ajude nesta nobre missão. Amém. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se
que ao mundo